Boa noite. Ai, estou aqui mais uma vez para fazer uma entrevista com o cantor, compositor e pastor Jorge Leandro. Mas o assunto nosso hoje será sobre a demissão voluntária que o governo, uns anos atrás, o governo criou aí. Ele vai falar melhor sobre isso. Jorge, por favor. Tudo bem? Como é que tá? Certo. Tranquilo? Tô tranquilo. Mas, Jorge, você está preparado para a entrevista, tá? Mais ou menos, né? Vamos dizer assim, vamos falar primeiro depois chegamos até a data atual. Você era funcionário federal, não é? Funcionário federal. Durante quanto tempo você foi funcionário federal? 15 anos e pouco. Uns 15 anos. Aí, você fez a chamada Demissão voluntária. demissão voluntária, né? Demissão voluntária. Você poderia me explicar os nossos, aqueles que não assistiram esse vídeo no nosso canal, o que levou você a fazer entrar nessa demissão voluntária? O que você viu? O que você sentiu? O que levou você a fazer haja visto de que não foi um bom negócio? Primeiro que eu acho que eu fui enganado, né? Porque não houve cumprimento das autoridades sobre o que eles tinham que fazer com a gente. Eles não fizeram, eles não cumpriram com a palavra deles, né? Mas o que me levou a pedir demissão foi dinheiro, falta de dinheiro. Eu precisava de dinheiro para resolver algumas coisas. Estava também em fase de separação da minha mulher, na época. Eu estava em fase de separação e precisava de dinheiro, eu estava precisando de dinheiro. E também já não estava muito satisfeito mais com o meu trabalho. Estava muito sucateado, estava trabalhando na área de radiologia médica. Então já estava tudo muito sucateado. E aí não me sentia mais aquele prazer, Então me diga uma coisa. O seu salário, na época, representaria o que hoje? Hoje, Em termos de salário mínimo? Hoje estava representando quase R$5.000, ou mais um pouquinho. Tá. Você estava como, se diz, endividado, é isso? Claro, Você se endividou demais. Estava me separando também. Aí você se endividou demais. Exatamente. E você achou que a solução seria pegar esse dinheiro. Exato. E aliviar as suas dívidas, certo? Mas não aconteceu isso, né? Mas era a sua ideia inicial. Era a minha ideia, mas primeiro que o governo não cumpriu com o compromisso dele. Na cartilha vem dizendo uma coisa, né? Que ia fazer um trabalho social legal, ia fazer empréstimo, o banco ia fazer empréstimo e tal. E eles não cumpriram. Foi uma mentira. Foi uma embromação. Foi uma embromação, né? Caí nessa Agora, besteira. me diga uma coisa. Você sabia que já na época o emprego era uma coisa difícil, né? Estava difícil. E você tinha uma estabilidade. Claro, estatutário, né? Então, aí me diga uma coisa. De lá para cá, você trabalhou de carteira assinada? Fez vínculo com alguma empresa? Nessa parte eu dei um pouco de sorte, né? Porque logo que eu saí, fui convidado para trabalhar na radiologia com o doutor Marcos. Fui trabalhar com ele. Fiquei um bom tempo trabalhando com ele. Eu fiquei 10 anos trabalhando com ele sem carteira assinada, só na base da porcentagem, né? Mas eu não esperava que a firma fosse quebrar. Fiquei bem trabalhando razoavelmente bem. A empresa pagava tudo para mim. A empresa era como ruim para mim.
pagava casa, alimentação. Eu era um cara muito feliz lá, né? Até desabar tudo. A coisa desabou de uma tal maneira, até a empresa fechar. Acabou a empresa, aí começou a fazer falta o emprego federal. Porque até então não me fazia tanta falta. Fazia falta, mas não fazia tanta falta porque eu estava empregado, e muito bem empregado. Mas já visto que aqui fora, como você falou mesmo, o trabalho aqui fora é muito estável, né? Não é uma coisa assim que você possa confiar. Daí a razão da maioria das pessoas está buscando um serviço público. Eu trabalhei para estabilidade. Eu trabalhei para um patrão só. Eu tive um patrão só na área de radiologia, né? E qualquer sacudida que desse no emprego lá, eu tá mal, né? E foi o que aconteceu, né? Um tempo, fiquei lá um tempo, depois eu vim do Hospital das Freiras e fui para o Fonseca. Morei no centro do Fonseca, morava muito bem. Tudo pago? Tudo pago, meu patrão era um cara muito legal comigo nessa parte, não tenho nada que reclamar dele. E vi uma vida ali legal ali. Mas a firma, infelizmente, acabou. Mas ela acabou, eu saí. Quando ela estava acabando, eu saí da firma. E depois para me empregar foi difícil, porque para me empregar era muito difícil. Porque essa minha profissão na área de radiologia, você precisa ser indicado. E eu trabalhei para um patrão só. E morreu. Fiquei fora do métier. Tem todas essas profissões aí, tem um métier. Um indica o outro indica o outro, tal. Eu fiquei fora da manada. Fora da manada, mais ou menos isso aí. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Fiquei na boca dos leões. Então, você acha que você fez uma roleta russa? Fiz. Eu estava trabalhando na radiologia, desviar de função, trabalhando na radiologia. E, de repente, do nada, eu estava naquela fase de separação, psicologicamente estava bem já arregaçado, bem arrebentado. Eu tirei o jaleco, simplesmente. Os colegas perguntaram, você vai para onde? Eu falei, eu vou pedir demissão. Tá maluco? Eu falei, não, estou saindo. Eu sempre quando coloco uma coisa na cabeça, eu vou e faço. Fui lá e pedi demissão. Agora eu respondo uma coisa. Você conhece alguém? Agora, só um minutinho, podia interromper um pouquinho? Porque é o seguinte, eu pensei que o dinheiro, que eu ganharia esse dinheiro todo sozinho, né? Porque a indenização daria para me fazer algumas coisas, umas coisinhas, sozinho. Mas eu não esperava que minha mulher fosse ganhar, né? Mas se você já estava em fase de separação, você sabia que a já mulher... Já estava praticamente separada. Você sabia que a mulher leva... 45, mas ela levou mais. 45%. Levou 45%. Eu me lembro que era verão, eu sentei quando eu vi o extrato lá no banco, eu sentei na porta do banco ali, na porta, chorei igual criança. Mas levou 45 por quê? Porque a juíza, sem saber... Foi juízo? Foi juízo. Não é juíza sem saber. Em caso você não estava calçado. Se estivesse calçado com um advogado, tivesse essa malícia, mas foi ignorância. Você iria reduzir isso para 30. Mas esse é um caso agora. Eu quero saber o seguinte, você conhece alguém que entrou nessa demissão voluntária, que esteja bem hoje? Não. Houve até suicídio, né? Muitos foram para o alcoolismo, acabou com a vida. Muita gente morreu, já tem relatos de pessoas que se suicidaram. E hoje, qual é a sua perspectiva de vida? A minha perspectiva agora, como você sabe, às vezes quando dou minha aula de violão, eu estou vivendo as minhas aulas de violão e algumas coisinhas que eu faço, certo? Agora, não é fácil não. Eu trabalhar na radiologia hoje é um pouco difícil, mas eu quero trabalhar. Eu sonho em voltar a trabalhar, porque eu ajudava muita gente, as pessoas precisavam de mim, eu estava sempre ajudando. Mas eu acho que eu fui egoísta. Nessa parte aí, eu acho que eu fui egoísta, é a palavra. Porque eu tinha, antes de demissão, eu tinha que pensar nas pessoas que precisavam de mim.
da minha pessoa, pensava do meu trabalho, né? Eu não pensei nisso, eu pensei só em mim. Eu vou sair porque eu estou com o saco cheio de serviço público e tal, e vou sair. Não pensei nas pessoas que me odiavam, meus amigos que de vez em quando me procuravam para me ajudar, a ter um raio-x, alguma coisa assim. Eu fui egoísta, isso eu sei. Se tem uma coisa que eu estou certo, eu fui muito egoísta em ter saído do emprego. Mesmo que eu tivesse feito a minha vontade, eu fui egoísta. Mas se eu entendi bem, você estava enrolado com a Jota? Estava enrolado também com a Jota. Eles sempre são implacáveis, né? Eles, quando deve a eles, você está devendo o diabo. E você pegava os dinheiros assim, disciplinadamente, ia pegando? Não, você pega o seguinte, eles eram todos, onde eu pegava dinheiro, eles eram bem organizados, né? Se você pegava, aí pagava, ficava sem dinheiro, pegava de novo, pagava, ficava sem dinheiro, virou uma bola de neve. Uma bola de neve, né? E outra coisa também, eu fiquei maluco, né? Com separação que eu não esperava, né? Fiquei doido. Eu fiquei arrasado, cara. Psicologicamente, a minha separação acabou comigo. Essa foi a verdade. Eu fiquei totalmente transtornado, adoeci, eu fiquei muito ruim, cara, na minha separação. Agora, para fazer um resumo aqui, você tem arrependimento de ter entrado nessa? Havia um outro jeito de você sair da sua situação sem essa demissão? Havia, mas só que nesta hora você está no núcleo da tempestade, você não vê isso. Você está no centro da tempestade, você não consegue enxergar mais nada. Você só consegue ver aquele momento ali. E naquele momento eu não tinha ninguém que viesse falar comigo, olha, não faz isso, você não estava sozinho na minha tempestade. As pessoas elas não conseguiam se aproximar de mim, daí a minha luta era muito grande. Então eu só pensava mesmo em desfazer de tudo que podia trazer algum benefício para alguém, porque eu estava revoltado. Mas quer dizer, você não pensou nas consequências? Não, nas consequências não. Agora, arrependimento mesmo, não tenho não, cara. Eu só tenho arrependimento de que eu fui trabalhar. Eu saí do INAMPS, do serviço público, fui trabalhar logo na radiologia. Mas só depois que eu perdi o emprego, que acabou a empresa, é muito azar. Você sai para trabalhar, a empresa acaba, rapaz. Mas levou 15 anos. O único... Não, o seu trabalho com o Tomar? Eu fiquei 7 anos, parece 7 anos mais ou menos, ali no Hospital das Freiras. Trabalhava por porcentagem, ganhava muito bem. A empresa era mãe, pagava tudo para mim. Depois eu fui para o Fonseca. No Fonseca eu devo ter ficado uns 3 anos, sabe? Morei também no centro do Fonseca, morei muito bem, entendeu? A empresa pagava tudo, então eu não sentia muita falta de serviço público, porque meu patrão também era um cara muito macho. Ele pediu também demissão. Ele falou, Jorge, você vai pedir demissão? Eu falei, vou, mas eu vou sair também. E foi lá e pediu demissão. O cara era macho nessa parte aí. E ficamos ali trabalhando, eu era praticamente o responsável pelo serviço de radiologia. Você não pensou no amanhã seu, como é que seria? Não, eu sempre procurei viver o dia a dia. Eu acho que é um erro meu na minha vida, né? Procurar viver aquela situação ali. Porque pensar no amanhã, para mim, nunca foi muito isso na minha vida. Não. Pensar no amanhã não seria semear? Seria, mas eu não pensava. Eu podia ter construído muita coisa na radiologia. Eu vou estar muito bem agora entrevistado por você. Agora eu estou muito bem em situação. Mas eu tive que me reinventar, né? Eu perdi emprego lá, pedi demissão no serviço público. A empresa que eu trabalhava, que eu apostava, tudo fechou. Perdi emprego lá também. Fiquei desnorteado. Fiquei
sem saber o que fazer, porque perdi o contato com os técnicos em radiologia, com meus professores, com as pessoas que me ensinaram raio-x. Perdi o contato. Fiquei praticamente tendo que me reinventar. É o que eu fiz aqui, nessa minha própria casa aqui. Isso aqui, eu me reinventei. Eu criei coisas aqui para sobreviver. Eu não me entreguei, até hoje eu não me entreguei. E será que você hoje estaria ativo ou estaria em benefício? Se estivesse hoje ainda Estaria ativo. É? Estaria ativo, porque minha profissão era algo que Mas você teve. me encheu meus olhos. Mas você teve doente, está doente. Agora eu estou doente, Quer dizer, achei que. Será que você não estaria hoje sob benefício? Estaria sob benefício. Porque infartei, né, como você sabe, fiquei lá quase bati as botas mesmo, fiquei internado na pronto-socorro. E ali eu senti que a coisa ia ficar feia. Porque quando eu saísse, eu estava pensando em quando eu saísse do hospital, o que eu ia fazer? Já tinha perdido um pouco do movimento das minhas mãos. Agora eu não estou voltando de novo. Não podia tocar violão, porque eu dava aula de violão. Estava dando aula de violão, não podia tocar violão. Eu me apavorei. Eu me preocupava assim, mas eu não posso, você não pode nem cantar. Eu me vi numa situação mesmo de derrotado. Eu me vi assim, falei, todo derrotado. Dessa vez eu fui derrotado, dessa vez não vai ter volta. Mas Deus permitiu que eu sobrevivesse mais um pouco. Eu fiz aquelas coisas, angioplastia, cateterismo, me botaram um monte de bagulho aqui no meu peito. Eu estou vivendo aqui, estou aqui dando entrevista a você hoje. Agora dizer que me arrependi, cara, difícil. Hoje, porque existe uma coisa muito boa comigo, tenho uma esperança muito grande no amanhã. Eu sou até um pouco controverso, né? Às vezes eu falo coisas que eu tenho uma esperança no amanhã. E nós, o sindicato, nós estamos lutando para retornar de novo. Tem PEC em Brasília, estou lutando. Tem os amigos lutando para que a gente retorne. Porque isso foi uma mentira do governo, e mentiu para a gente. Eles não cumpriram nada, eles não deram treinamento a gente, não deram empréstimo para a gente montar a empresa. Chegava no banco, você ficava com cara de burro, cara de tacho no banco, porque chegava lá e falava, não tem nada escrito aqui não. Não tem nada escrito no governo, não falou nada não. Vamos encerrar, porque senão vai ficar muito grande para colocar no YouTube. Então, como vocês estão vendo, a intenção dessa entrevista era para que o Jorge Leandro falasse da sua experiência como um demitido, né, da nação. Demitido da nação, um homem que era um funcionário federal, ativo, ajudava muitas pessoas. E de repente se vê o governo armou uma cilada. Como hoje, né? Eu estou desempregado, né? O governo armou uma cilada para ele, como um passarinho que cai no alçapão. Ele entrou nessa cilada e vimos que a coisa não correu como ele queria. E segundo ele mesmo falou, ele não conhece ninguém que tenha, ninguém do nível dele, né? Do nível dele, que tenha se dado bem, que tenha, quer dizer, aproveitado dessa demissão voluntária, que foi um erro, não só do governo que ofereceu, como deles que aceitaram. João, muito obrigado pela sua entrevista. Valeu mesmo, muito bom. Legal mesmo. Espero que ajude algumas pessoas não tomar essa decisão errada. Que também já veio, e que outras, né, armadilhas. Não, porque o governo está pronto para armar. Você pode me dar um minutinho? Porque quando você vai tomar uma decisão,
você não pode pensar só em você. Você tem que pensar o que eu não fiz, nas pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que precisam de você, que elas, você trabalha lá, mas elas precisam do seu emprego ali, que você está aposto ali, elas vão ali precisar de alguma coisa, é isso. Então você tem que tomar decisão, tem que pensar antes na sua família, nos seus amigos, porque a gente não está sozinho nesse planeta não. Zóio, muito obrigado. Legal. E a gente vai divulgar esse trabalho. Legal.